bem, já estamos de volta com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque, hoje com a presença de Palmiro Romani e também do Pedro Maurano. Estamos falando aqui da Sociedade Italiana de Multissocorsos aqui de Piracicaba. Muito bem, mas voltando um pouco, o que me chamou muita atenção, até o convite, Palmiro, para que vocês viessem aqui hoje, é um monumento que você está bolando aí. Está bolando não, já bolou, né? Ele já está sendo fundido. Nós estamos vendo a foto aí. Fala um pouco desse monumento, a ideia dele, aonde ele vai estar, como é que você criou isso? Então, sabe, a ideia do monumento, na verdade, nós estávamos num congresso na CIP, no Teatro Losso Neto, e o Juliano Dorisotto, que é o nosso presidente da sociedade... Um abraço para o Luciano, por Juliano. E ele mandou um outro para você e agradeceu muito. Obrigado. E naquele dia, Pedro, o Juliano chegou para mim e falou assim, Palmiro, daqui tantos anos vai ser os 150 anos da imigração. O que a gente podia fazer? Eu falei assim, vamos fazer um monumento? Ele falou, mas o que você pensou? Bom, daquele dia em diante eu fiquei maluco, Entendo, né? Você começou a trabalhar em cima. Mas em cima. E a ideia era assim, porque a nona falava, né, que eles chegaram somente com uma mala. Eles só tinham uma mala. A mala é o símbolo. Não, era a riqueza deles, né? A vida deles estava numa mala. Estava naquela mala. Algumas mudas de roupa, algumas coisinhas. Né? E dinheiro, se eles trouxeram, não servia para nada. Então, a vida deles era aquela mala. Era a única coisa que eles tinham. Aí eu pensei, então vamos fazer uma mala. A mala italiana mesmo. Uma mão com uma mala. Então, eu fiz braço. Uma mão segurando a mala e a outra segurando um cajado. Por quê? Porque o cajado representa que o italiano falou, não, aqui que eu quero enfincar a minha vida, nessa terra. Porque Moisés abriu o mar com um cajado. E a ideia foi essa. Muito bom, muito bom. E quando e onde vai ser instalado esse monumento? Vai ser no Parque da Rua do Porto, entre a Praça das Bandeiras e o Sino da Paz. Porque eles fugiram por causa da guerra, né, Pedro? Eles fugiram. Inclusive, aquele Sino da Paz, eu entrevistei na época que fez a inauguração o mentor do Sino, né? E ele eu não lembro o nome, porque eu desenhei ele também. Na entrevista, ele me contou o porquê do sino. Não sei se vocês conhecem a história. Conheço. É que quando acabou a guerra, os sinos das igrejas na Itália começaram a tocar. E aquilo, então, marcou simbolicamente aquele sino tocando, porque a guerra tinha acabado. Então, ele pôs na cabeça dele que ele tinha que espalhar pelo mundo o sino da paz. Muito bonito. E você sabe que eu também não desenhei o italiano. Eu só coloquei a mão na mala e a mão no cajado. Por quê? E qual o tamanho da estrutura? Como vai ser alta, vai ser grande. Acho que vai dar 1,80 m, mas é coisa... Vai ficar bonito. Quem está fazendo é o seu Libardi, né? Já está fundindo ela, né? Mas eu não coloquei a pessoa... Vai ser em bronze, então. É isso. Não tem um rosto. Não tem um rosto, não tem um corpo. Por quê? Porque naquela época eles vinham de navio, né, Pedro? E às vezes o marido morria, quem carregava a mala era a mulher. Às vezes morria a mulher e o marido que carregava. E às vezes morriam os dois e o filho mais velho que carregavam a mala, né? Então a mala realmente é o símbolo. Sim. É o símbolo da imigração. Parabéns. E qual a data que vocês estão prevendo? 3 de outubro. 3 de outubro. É próximo aí, mês que vem. Nós vamos inaugurar ela. É importante, né, Pedro, esse resgate, né, o Palmiro, a sociedade fazendo isso, né? Vocês vão restaurar o prédio, né? Tá muito judiado o prédio atualmente? O que vocês estão fazendo ali? Olha, eu cheguei o bonde andando, né? Esse projeto de restauro foi na gestão anterior, o Sérgio e a Márcia que iniciaram esse projeto, né? Mas o Juliano Dorisotto falou, vamos pegar esse projeto e pôr para valer. Então, o pessoal está trabalhando para essa captação de ICMS, né? As leis de incentivo, então. Exatamente. Muitas vezes pagam imposto para o governo, fica aqui. Então, vai pagar 3%. Até 3%. Fica aí um apelo aos empresários. Então. Lógico, ainda mais os descendentes de italiano, né? Sim. Outro dia entrevistei o senhor Adelmo Marrucci. Sim. Adelmo Marrucci,
é um italiano, inclusive nascido na Itália. Empresário. Ele também já está colaborando, o César, filho dele, já estão entrando no projeto. A gente está querendo fazer umas entrevistas, né, Paulo? Isso também, lá, para ter a história, né, Entendi. disso daí também. O povo né? sem passado, sem memória, não tem Não futuro. Não é povo. Não é, precisa ter registro disso daí. Sim. Precisa ter essas referências, né? Antigamente era verbal, era oral. Sim. A memória era falada de pai para filho, para neto. Exato. Agora isso não tem mais, a tradição oral. Então tem que ser a tradição escrita ou digitalizada, né? Mas você sabe, César, tem um fato curioso que o Pedro até que contou para nós, a Sociedade Italiana de Multisoccorso, né? E há pouco tempo chegou um italiano lá, um senhor de uns 70 anos, e esse é de arrepiar. Sim. Chegou de uns 70 anos e falou, eu quero ficar sócio da sociedade. Porque nós fizemos um valor simbólico para hoje ficar. Estão abrindo. Porque quando nós pegamos não tinha nenhum sócio. Tá. E hoje nós temos mais de 200, nós estamos quase perto dos 300 sócios. Mas é um valor, de quanto hoje? simbólico. É R$10 por mês. Olha, e paga uma vez só 120 e paga um ano, Paga né? um ano, E entrou esse italiano e começou a conversar com o Pedro. Né? E Ele falando em passou. italiano, mas ele falava meio italiano, né, Pedro? Com sotaque. Com sotaque italiano. E de repente ele fala assim, eu quero ficar sócio. O Pedro, como que o senhor quer ficar? Porque eu quero. O que o senhor faz? Eu sou porteiro de um prédio. Daí ele falou assim, e eu queria ir para a Itália. Será que a sociedade não me ajuda? Você vê, Sim. até hoje ela tem função de socorrer. Entendi. Bonito. Foi um negócio assim emocionante. Voltar na Itália. Ele é italiano, nascido lá. Ele falava enrolado, né, Pedro? A gente tem, acredita, italiano, sucesso. Marrucci, Ometto, Dedini, Romani, são tudo de sucesso. Mas não, tem alguns italianos que não tiveram tanto sucesso, entende? Sim. Então, lutando. Alguns despontaram, né? Como esse senhor que veio simples, com a mão bem calejada, e falando que queria ficar sócio. Aí, entra, senta, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar. Foi muito bonito, tocou muito o coração. O meu também. Quando você contou, saiu até a água dos olhos. Mas antes de encerrar, Palmeiro, eu gostaria de estar falando de um outro caso que você fez esse monumento, né? Isso. E tem um que você sempre fala, está sempre comentando, e eu acho que é o Comurba. O Comurba. Comurba, para quem não sabe, é um edifício que ruiu no centro da cidade, onde hoje é o Poupatempo. O Poupatempo é o estacionamento do edifício Luiz de Queiroz, né? Mais conhecido como Comurba, que era a construtora. E você pensa em fazer uma homenagem também ali naquele local? Eu já até fiz a escultura, né? Eu já fiz o projeto da escultura. E é bem interessante. Porque você sabe que eu tenho um filho de 40 anos que é piloto da Latam Internacional. Fez pós-graduação no ITA, e quando eu falei do Pucumur, ele falou, o que é isso, pai? Olha. Então, aquilo me tocou, sabe? Não sabia eu falei, mais, a história parece que já está sumindo, né? Aí eu pensei nisso daí, vamos esperar, depende de político nisso daí, né? Para a gente conseguir, né? Então seria um monumento ali. Um monumento local. ali. Quantos mortos? 67, parece. Olha, um número elevado. Então, a ideia, só para você ter a ideia, assim, é uma placa, é um monumento muito simples. É uma placa de cimento, né? Embaixo os destroços, né? E em cima saindo como se fosse algo assim muito leve, uma fumaça, vamos dizer, né? Entendi. Um símbolo de alguma coisa indo para o céu. E o nome de todos os que partiram. Porque todas as cidades, aí você pega a Torre Gêmeas, assim, eu fui para Nova York, lá nós vimos lá aqueles 2 lagos que eles fizeram artificiais. Vocês estiveram lá? Não, eu não conheço. Então, são 2 lagos, né, onde eram os edifícios, as Torres Gêmeas, né? E em volta todo o nome de todos que acabaram perdendo a vida naquele local lá. E as águas caindo. Eu acho que assim, a gente tudo em tem... granito preto. Então, a gente tem de resgatar e prestar uma reverência àqueles que partiram nessa situação, né? Alguns devem pensar assim, vai ficar revendo algo, uma tragédia, mas você está dando um outro aspecto de homenagem
a trabalhadores que estavam ali no local, Claro. acabaram perdendo a vida. Né? E verdade. pessoas que estavam passando, pessoas que estavam no cinema, Sim. Você já imaginou se tivesse tendo sessão de cinema aquela hora? Diz que na noite anterior ouviram estalos, né? Mas assim, você sabe que e chegou a sair no jornal essa minha ideia, né? Ah, E liga uma pessoa na minha loja e fala assim, chorando, eu não acredito que vocês vão fazer uma homenagem para o meu pai. olha só. Olha, Então, você vê, isso daí não é uma coisa assim para voltar à tristeza, mas assim para a gente rever o que aconteceu, né? Mas essa dos imigrantes italianos provavelmente será o primeiro. É. E o segundo eu será o acho do. que vai sair antes. Porque está bem encaminhado, né, Palmiro? Tá bem encaminhada. Não, já está fundindo, né? A peça, né? Outubro, então. 3 de outubro. E quem sabe na sequência venha esse também no Pomurba aí. Né? Passar as Quem sabe? eleições, vai ter tempo de ver. Agora, a época de eleição é Sim. meio complicado. Agora é tudo muito complicado. Esperar passar a nova legislatura, aí a gente pode trabalhar, dar uma Isso. mão para o Palmiro. Verdade. Porque eu sou piracicabana por adoção. Então eu faço questão. Mas o Pedro é coração. Até citamos aqui, né, que um próximo vereador, na próxima Câmara de Vereadores, forneça o título de cidadão piracicabano ao Pedro, né? E é muito justo, Que ele viu? comentou É aqui muito que ele justo. é mais piracicabano que muitos piracicabanos, porque ele escolheu Piracicaba. É, Não é isso, Pedro? É uma brincadeira, né? É uma brincadeira. mas é muito Tá justo. ótimo. Muito prazer obrigado, recebê-lo César. aqui. Um forte Muito obrigado abraço. pela gentileza. Seu recado final à comunidade italiana e Piracicaba e ao público da internet também. Forza! Andiamo avanti, né, que se dice. Palmiro também, obrigado, um abraço. Seu Muito recadinho obrigado final. de Seu você recadinho final, de você ter convidado nós, né, Pedro? Mas eu falo também o agradecimento do Juliano Dorisotto, que é o presidente da Societá, e ele pediu para dar um abraço em você. Obrigado. Outro a ele. E muito obrigado. Você é sempre do nosso lado, né, César? Precisando sociedade que está Sempre aberta, de portas as portas. abertas. Muito aqui, obrigado. Tá bom? Bem, estamos chegando ao final de mais um programa Piracicaba em Destaque. Espero contar com a sua participação no próximo programa. Um forte abraço a todos e até lá, se Deus quiser.